Este vídeo é um vídeo resposta sugerido por um provável inscrito nosso diante de uma acusação mentirosa feita por protestantes. Os protestantes são nossos irmãos. Nós acreditamos, nós cremos melhor em um Deus encarnado que morreu para nos salvar. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos no poder salvador de Jesus Cristo. No entanto, certos pilares da fé católica não são aceitos pelos protestantes. E é por isso que precisamos do diálogo ecumênico, não para negarmos os dogmas católicos, certezas da fé que estão completamente fundamentados biblicamente, por exemplo, mas para nos aproximarmos naquilo em que somos parecidos, em que somos semelhantes. A gente não sabe se o objetivo de uma pessoa que faz tal acusação é um objetivo intencional de contar uma mentira ou tem como objetivo acusar sem provas, acusar por simplesmente ignorar o que realmente acontece dentro da fé católica. A desinformação, ela é uma obra do demônio, é uma obra de comunista, é uma obra de difamação. Você coloca uma coluna de verdade e enfeita esta coluna com várias mentiras. Então essas mentiras, elas passam a ter um aspecto de verdade e na realidade são mentiras. E desta forma, consegue-se difamar uma pessoa, uma instituição, difamar uma fé, como a fé dos católicos. Mas o que acontece? Muitos dizem que quando a gente faz uma procissão e leva o ostensório, aquele objeto dourado que parece um sol de metal e contém o Senhor Jesus no centro, alguns protestantes dizem, alguns, porque tem gente que já entendeu, alguns dizem que se está adorando o deus Mitra, um deus pagão simbolizado pelo sol. Acontece que o ostensório não é um deus. O ostensório é um objeto que ostenta, o próprio nome diz, Jesus eucarístico, Jesus presente no pão consagrado, como Jesus fez na última ceia, e nós já vamos falar sobre isso. Na verdade, estamos caminhando com Jesus na procissão. Como os evangélicos marcham para Jesus, o que é louvável, é ótimo, maravilhoso, nós católicos marchamos com Jesus, porque Jesus está presente realmente em corpo e sangue, alma e divindade, no pão consagrado pelo sacerdote, por ordem do Senhor Jesus, que disse aos primeiros sacerdotes, os apóstolos, fazei isto em memória de mim, ou fazei isto em minha memória. No pão eucarístico, nós temos a presença mais excelente de Jesus Cristo nesta terra, em corpo e sangue, alma e divindade, diante de nós. Às vezes a pessoa não tem conhecimento e fica falando bobagens. Como nós cremos que Jesus está presente em cada pão eucaristizado, como ele fez na última ceia, e nós temos vários vídeos falando sobre isso, e inclusive buscamos os termos originais, tanto os termos em grego quanto em aramaico, que foi o dialeto que Jesus falou. Nestas duas formas, Jesus explicitamente diz que aquilo que é mistério da fé, que quando o padre ordenado em uma cerimônia nos moldes da última ceia diz, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, para respectivamente o pão e o vinho consagrados, eles são eucaristizados e se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo realmente. Ali está a presença de Jesus em corpo e sangue,
alma e divindade. Tanto que, além de estar nos 3 evangelhos sinóticos, isto é meu corpo, isto é meu sangue, inclusive nos textos originais, o que temos ali nos textos originais é isto é o meu ser por inteiro, no caso do corpo, e esta é minha força vital, no caso disto é o meu sangue. Os originais dizem exatamente isso. Não é o teatrinho, não é uma cerimônia representativa, não é um ritual simbólico. Quando Jesus levantou o pão e disse, isto é o meu corpo, Jesus disse, isto é meu ser por inteiro. Quando Jesus ergueu o vinho e o eucaristizou, ele proferiu a seguinte frase, esta é a minha força vital. Em Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinóticos, estas frases, com estas traduções, com esses textos no original, estão sendo repetidos 3 vezes. No Evangelho de João, este episódio não é retratado, mas em João 6, por várias vezes, em várias frases, no discurso do pão da vida, Jesus diz categoricamente que o pão que ele vai dar é a sua carne para a salvação do mundo, uma alusão clara à última ceia e à sua paixão e morte na cruz. Ele diz que a sua carne é verdadeiramente uma comida e o seu sangue verdadeiramente uma bebida. E o que isso significa juntando esses 3 evangelhos e o texto de João? E ainda a primeira carta aos Coríntios, onde Paulo diz que, além de repetir a passagem da última ceia em Marcos, Mateus e Lucas, Paulo diz que quem não distinguir o corpo do Senhor come e bebe a sua própria condenação. Repetindo, quem não distinguir que ali naquele pão eucaristizado está o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Quem não distinguir desta forma. E ainda voltando para João, para o Evangelho de João, quando Jesus diz todas aquelas frases, como por exemplo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Apesar dessas palavras impressionantes, literais e muito profundas, uma parte daqueles que escutaram acharam o discurso muito duro, não creram nesse mistério da fé. Pensaram inclusive em canibalismo, tamanha a literalidade das palavras de Jesus, e o abandonaram. Jesus, no entanto, não retirou as suas palavras. Não disse que se tratava de um teatrinho ou ele estava falando de forma figurada, até porque os verbos empregados nos originais não contemplam linguagem figurada. Quando Jesus dizia naqueles textos ser, é, em nenhum momento os textos originais evidenciam, em nenhum momento existe a possibilidade da tradução para simbolizar ou representar, por exemplo. Jesus confirma que o pão eucaristizado é o seu ser por inteiro, seu corpo. E o vinho eucaristizado é a sua força vital,
o seu sangue. Corpo e sangue ressuscitados, emancipados das leis do espaço e do tempo, e por isso estão em todos os pães e vinhos consagrados no mundo inteiro, sem dividir o próprio Cristo, porque o corpo ressuscitado de Jesus Cristo está emancipado destas questões de quantidade, de divisão. É mistério da fé. Nós comungamos o corpo e o sangue ressuscitados de Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso, quando se coloca uma hóstia consagrada, um pão consagrado, pão eucaristizado, Jesus está realmente presente ali no ostensório, nós não estamos seguindo Deus Mitra, adorando um Deus pagão. Não, nós estamos seguindo o próprio Senhor Jesus. E aqui eu repito, quando estamos fazendo uma procissão com Jesus Eucarístico no ostensório à frente, nós estamos caminhando realmente, verdadeiramente com o Senhor Jesus. Mas existe o Deus Mitra-Sol, que parece um sol. O uso do ostensório é para dar uma maior visualização para as pessoas que estão seguindo Jesus Cristo. Como foi dito anteriormente, dizer que os católicos adoram o Deus Mitra, o Deus pagão do sol, que simboliza o sol, quando seguimos Jesus Eucarístico, colocado num ostensório à frente de uma procissão, esta acusação está completamente encharcada de desinformação. Existe um pilar de verdade, pela força das palavras de Jesus Cristo, que estão contidas nos 3 primeiros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, e também no discurso do Pão da Vida, em João 6, e na primeira carta aos Coríntios, pela força dessas palavras, o que estamos seguindo, na verdade, quem estamos seguindo é o próprio Senhor Jesus Cristo, em corpo e sangue, alma e divindade. Todas essas mentiras em volta dessa coluna de verdade, que é a presença de Jesus, a presença real de Jesus na Eucaristia, todas essas mentiras promovem esta acusação falsa e, como eu já falei, pode estar partindo de um mentiroso ou de uma pessoa ignorante que não conhece o que realmente diz a fé católica, que está fundamentada nas palavras do próprio Senhor Jesus. Nós adoramos Jesus Cristo, o único Deus de nossas vidas. E isso é verdade. Não é verdade que estamos adorando um Deus pagão que simboliza o sol. O ostensório é apenas um adorno, mas alguém ainda pode insistir. Para mim, parece um sol. Bem, Jesus veio substituir, ou melhor, ele é o único Deus que existe. Ele não veio substituir os deuses pagãos. Não. Ele veio para ser, segundo suas palavras, a luz do mundo. Aquele que iria nos iluminar, que iria nos guiar. O caminho. Afinal, ele inclusive diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele afirma que é a luz do mundo, sim. Se Jesus é a luz do mundo, eu, católico, eu, cristão, posso afirmar que Jesus Cristo é o único sol de minha vida. E isso não é uma idolatria. Eu estou adorando o próprio Senhor Jesus, o único Deus que existe. E não adorando falsos deuses. Afinal, várias religiões pagãs têm o sol ou possuem algum personagem, algum falso deus que simboliza o sol como uma divindade. No nosso caso, o sol de nossas vidas é o único Deus que existe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sim, ele é a luz do mundo, conforme as suas próprias palavras. Vou deixar na descrição link para a playlist
onde temos vários vídeos que tratam dos mais variados sacramentos, inclusive da Eucaristia, tratando desses temas que acabamos de mencionar, como as palavras originais de Jesus Cristo na última ceia e o embasamento bíblico da presença real de Jesus na Eucaristia. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.